Eu cresci ouvindo quartetos masculinos de música gospel. Um dos meus quartetos favoritos era Os Arautos do Rei. Eu me lembro dos meus pais colocando o LP para escutarmos no culto de pôr do sol. Uma das suas músicas mais famosas era Jesus vem logo, estais vós prontos? Não sei quantas vezes eu ouvi essa música. Eu até cantei essa música quando participei de um quarteto durante os meus dias de ensino médio. As primeiras palavras deste hino trouxeram muita esperança para tantas pessoas ao longo dos anos. O poder dessas palavras vem de ninguém menos que Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Com certeza, essa é uma das promessas mais populares e favoritas da Bíblia. A expectativa da segunda vinda, quando Jesus virá para nos levar para casa, tem sido a grande esperança dos tempos. Paulo escreveu: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não duvido que você esteja familiarizado com a promessa da segunda vinda e com João 14, de 1 a 3. No entanto, o que talvez você não saiba é que quando os discípulos ouviram essas palavras de conforto de Jesus, eles provavelmente não as entenderam como uma promessa sobre a segunda vinda, como fazemos hoje. Estou dizendo que esta promessa não se refere à segunda vinda? De forma alguma. O que estou dizendo é que acredito que essa promessa vai além da segunda vinda. Tenho certeza de que ao compreendermos essa promessa, como provavelmente os discípulos fizeram naquele dia, as palavras de João 14, de 1 a 3, trarão um significado mais profundo e especial para você e para mim. Então vamos começar nossa jornada em busca de uma melhor compreensão de João 14, de 1 a 3, considerando o contexto, a hora, o local e as circunstâncias que Jesus declarou esta promessa. Como você deve saber, quando os livros da Bíblia foram escritos originalmente, eles não foram ou não eram divididos em capítulos ou versículos. Essa divisão ocorreu mais tarde para nos ajudar a encontrar os textos bíblicos de maneira mais rápida e fácil. Por exemplo, as divisões de capítulos do Novo Testamento remontam ao Codex do Vaticano, do século IV. No entanto, o sistema que usamos hoje foi desenvolvido por Stephen Langton, arcebispo de Cantuária, que morreu em 1228. A divisão do Novo Testamento em versículos ocorreu pela primeira vez na edição publicada por Roberto Stefano, em Paris, em 1551. Eu realmente aprecio todo o trabalho desenvolvido para tornar a Bíblia mais acessível para leitura e estudo. Mas às vezes podemos esquecer que, para ter uma imagem apropriada do texto da Bíblia, precisamos ler o que vem antes e depois do versículo bíblico em questão. Então, deixe-me lhe perguntar: quais são as circunstâncias que envolvem João 14, de 1 a 3? Onde estavam os discípulos? Sobre o que era a conversa?
O que vem antes e depois da promessa de João 14, de 1 a 3? Pegue a sua Bíblia agora e leia alguns versículos da Bíblia e tente identificar o contexto de João 14, de 1 a 3, com as pessoas ao seu redor. João 13, 1 até João 17, 26 é o último discurso de Jesus. É dado em particular aos seus discípulos durante as últimas horas de vida de Jesus. Começa na hora da refeição, durante o que é conhecido como a última ceia. Então sai do local da ceia em direção ao Getsemane. Os versos que lemos de João 13 e 14 apresentam o que aconteceu durante a última ceia.
O principal tópico da conversa é a traição, crucifixão, morte e sacrifício de Jesus. Neste ponto, a conversa não é sobre a segunda vinda de Jesus. Interessante que alguns estudiosos apontam uma falta de menções sobre a segunda vinda de Cristo no Evangelho de João, quando comparado aos outros 3 evangelhos. A razão para as palavras de encorajamento de João 14, de 1 a 3, foi porque os discípulos estavam perplexos com o que iria acontecer com Jesus e com eles em poucas horas. Jesus, seu amado mestre, os deixaria para enfrentar a morte. Nos últimos anos, a vida deles girava em torno de Jesus e a perspectiva de sua partida deve ter sido devastadora. A imagem que Jesus usa para eles é órfãos. Em poucas horas, Jesus enfrentaria a traição de um deles. Até Pedro o negaria e, finalmente, Jesus enfrentaria a morte. Mas em sua morte e ressurreição, Jesus prepararia um caminho para o Pai. Uma conexão, uma ponte entre o Deus amoroso e misericordioso e a humanidade desesperadamente perdida em sua situação pecaminosa. Por meio de seu sacrifício, a verdade seria declarada. Deus é amor, Ele nos ama e em Cristo temos esperança. Ao Jesus render a sua vida, a vida eterna seria oferecida a todos nós. Essa vida em abundância, oferecida, começaria aqui nesta terra, experimentando a presença amorosa do Pai, Filho e Espírito Santo entre nós, até o dia em que nos reuniríamos a Ele por toda a eternidade. Esse caminho incrível, essa verdade cheia de amor e essa vida gloriosa apresentada por Jesus podem ser resumidas pelas palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Por esse motivo, a partida de Jesus, a preparação de um lugar para nós, não deve se limitar à ideia de sua ascensão ao céu, como tradicionalmente fazemos. Também deve envolver sua ida à cruz e ao túmulo. Um lugar que os discípulos não podiam segui-lo. Uma obra que nenhum ser humano poderia realizar, cumprir a obra da salvação. Somente Jesus. Nossa salvação é um presente conquistado por Deus através de Jesus Cristo. A maneira de preparar um lugar para nós era somente através do sacrifício de Jesus. Eu gosto como Colin Kruse explica esse conceito. Quando Jesus disse, vou preparar um lugar para vocês, não devemos pensar nele voltando para o céu e, tendo chegado lá, iniciando a construção de quartos para os discípulos ocuparem. Uma tarefa que ele estaria realizando por cerca de 2000 anos. Ao invés disso, devemos reconhecer que foi sua própria partida, pela sua traição, crucifixão e exaltação, que ele tornou possível que habitássemos na presença de Deus. A partida iminente de Jesus, que tanto perturbou o coração de seus discípulos, foi de fato em benefício deles. Ao mesmo tempo, depois de preparar um lugar por meio de sua morte e ressurreição, Jesus prometeu voltar. Esse entendimento de volta não deve se limitar à segunda vinda, mas também deve incluir o seu caminho de volta de seu sacrifício, a volta de sua morte, a volta da tumba. Ao Jesus enfrentar a morte, ele voltaria da morte. Eu irei, mas voltarei, disse Jesus. Vou morrer, mas voltarei a viver. Foi isso que Jesus havia revelado aos seus discípulos. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei.
eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele e açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Depois de realizar a nossa salvação, pagando a dívida do pecado na cruz, ele retornaria à vida e receberia todos que aceitassem seu sacrifício e estaria com eles o tempo todo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Se estamos expandindo o nosso entendimento da promessa de João 14, de 1 a 3, como deveríamos compreender e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também? É essa uma promessa real de Jesus, estar conosco o tempo todo após a sua ressurreição e antes da sua vinda para nos levar para casa? Como isso aconteceria? Jesus estaria conosco antes de sua segunda vinda? Pegue sua Bíblia e leia alguns versículos da Bíblia para responder a essa pergunta. E não se esqueça de compartilhar suas descobertas com as pessoas ao seu redor. Jesus prometeu que estaria sempre conosco após a sua ascensão. Ele cuidaria de nós até que ele voltasse para nos levar para casa. Essa é a promessa. A principal maneira que ele está conosco é através do Espírito Santo. Por esse motivo,
O voltar e estar conosco de João 14:3 tem pelo menos um triplo significado. Jesus voltaria fisicamente depois de derrotar a morte, ressuscitado dentre os mortos. Jesus voltaria espiritualmente, através do ministério do Espírito Santo. João 14:16-18. E Jesus voltaria literalmente na segunda vinda. De acordo com o Dr. Carson, a linguagem usada por Jesus de voltar e estar com seus discípulos se refere em vários lugares nestes capítulos a coisas diferentes. Às vezes, o retorno de Jesus aos seus discípulos ocorre após a ressurreição. Às vezes, a vinda de Jesus a eles se dá pelo Espírito, depois que ele é exaltado na glória do Pai. E algumas vezes a sua vinda refere-se ao fim dos tempos. João 14, de 1-3, envolve não apenas a promessa de Jesus de nos libertar das consequências do pecado na segunda vinda, mas também envolve a promessa de Jesus libertar seus amados da penalidade, do salário do pecado na cruz. E incluem também a promessa de libertar seus amados do domínio do pecado através do poder e ministério do Espírito Santo. João 14, de 1-3, é uma promessa que envolve o plano da salvação que Deus preparou para você e para mim. Creio que há uma pérola escondida nessa promessa de João 14, de 1-3, que ainda não exploramos. A casa do Pai. Expandimos a compreensão dessa maravilhosa promessa de Jesus. O que mais podemos aprender sobre a casa do Pai? Tradicionalmente, entendemos a casa do Pai como uma referência ao céu, à Nova Jerusalém. E acredito que esse é o aspecto final dessa promessa. Mas também acredito que a casa do Pai vai além do conceito do céu, da Nova Jerusalém. Acredito que essa riqueza de entendimento sobre a casa do Pai possa contribuir em nossa jornada neste ano de Seja Igreja. É interessante notar que no Evangelho de João e nos outros evangelhos, a expressão casa de meu Pai nunca foi usada como referência ao céu, como gostamos de fazê-la em João 14:2. Os discípulos nunca ouviram Jesus apresentando o céu, a Nova Jerusalém, como a casa de meu Pai. Toda vez que Jesus usou a expressão a casa de meu Pai, ele estava se referindo a outra coisa. O que seria isso? Bem, pegue a sua Bíblia agora e leia alguns versículos bíblicos para ver o que Jesus tinha em mente quando usou a expressão a casa de meu Pai. E finalmente, qual é o verdadeiro significado da expressão de acordo com o próprio Jesus? Leia e discuta os versículos da Bíblia com aqueles ao seu redor.
Jesus usou a expressão a casa de meu pai para descrever o templo em Jerusalém. Um lugar que deveria ser chamado e ser uma casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7, Jeremias 7:11, Mateus 21:13 e Marcos 11:17. No entanto, o templo de Jerusalém havia se tornado um local de corrupção e segregação. Nem todos eram bem-vindos lá, incluindo Jesus e os discípulos. Do local onde se acredita que Jesus e os discípulos participaram da última ceia, eles podiam ver facilmente o templo de Jerusalém. Talvez quando Jesus disse as palavras, na casa de meu pai há muitas moradas, os olhos dos discípulos voltaram-se para a janela e não muito longe dali viram o templo e suas luzes. Eles sabiam que não havia lugar para eles lá. Eles não eram bem-vindos, eles não pertenciam àquele local. Não apenas eles, mas todos os homens e mulheres comuns, livres ou escravos, estrangeiros ou judeus, que não estavam envolvidos nos esquemas e políticas do templo, não eram bem-vindos e não pertenciam ao templo. Mas Jesus disse, vou preparar um lugar para você. Como Jesus prepararia um lugar para eles na casa do Pai? Como Jesus transformaria o templo de Jerusalém em um lugar acolhedor para eles e para muitos outros? Bem, a realidade é que Jesus não estava falando sobre o templo, mas sim sobre o seu próprio corpo. Jesus lhe respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele havia dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Através de sua morte e ressurreição, Jesus preparou um lugar para todos nós em si mesmo. O corpo de Cristo é uma realidade por causa do sacrifício de Jesus. Todos são bem-vindos em Jesus. Todos são convidados a fazer parte do corpo de Jesus. A realidade é que ao ser traído, crucificado e exaltado, Jesus criou um lugar para você e eu. Como parte da família de Deus, parte do corpo de Jesus, podemos experimentar a presença permanente de Deus aqui e agora. Jesus criou sua igreja sobre si mesmo através de seu sacrifício e convida você e eu a fazermos partes de sua comunidade. Em Jesus, Deus criou um lar para você. Ele tem um lugar para você aqui e agora e está ansioso para estar com você para sempre nas mansões celestiais. Até aquele dia, não se turbe o vosso coração. Jesus preparou um lugar para você. Vamos ser a igreja, amando e servindo.